Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. A mitologia não tem uma única fonte. Os mitos se desenvolvem uma vez que são contados e recontados. Eles são transmitidos de uma geração para outra. Nesse universo, a semelhança entre mitologias de lugares tão distantes no tempo e na geografia provoca até hoje o espanto de tantos quantos procuram conhecer suas características. Mitologia, Histórias Sagradas. O poderoso Dágida. Os mitos irlandeses falam de uma série de invasões ao país que resultaram sempre em novos governantes. Mas os governantes passaram e outras mudanças ficaram para sempre naquele país. Vamos falar hoje um pouco dessas invasões e das transformações que elas provocaram. Sibila. Uma dessas invasões, Verônica, trouxe à Irlanda os Tuatha Dé Danann, um povo semelhante aos deuses, exímio nas artes mágicas. O rei desse povo mágico era o poderoso Dágida. O significado desse nome era o bom Deus. É, no mínimo, Sibila, um pouco estranha esses significados de poderoso e bondoso. Hoje em dia, poder e bondade são vocábulos de pouca afinidade, né? É verdade. Mas são duas palavras que se formam assumindo outros significados com o tempo. Mas a verdade é que dizia-se que ele, Dágida, era muito sábio e talvez pela sabedoria pudesse trabalhar melhor as relações de poder e bondade. O que se destacava muito em Dágida era o fato de ser uma figura cômica, cuja túnica mal cobria o seu traseiro, que permanecia um pouco à mostra. Suas aventuras trouxeram alegria e sucesso ao povo. E Sibila, ele tinha alguns objetos, né, que usava conforme a necessidade do momento, é isso mesmo? É isso mesmo, é verdade. Um desses objetos preciosos era um caldeirão tão imenso que parecia nem ter fundo. O seu povo não ficaria faminto, pois poderia se servir neste caldeirão. Esse símbolo da possibilidade de distribuição igualitária do alimento poderia nos servir de exemplo até hoje. E esse caldeirão imenso e socializado, na verdade, encerrava os símbolos do poder e da bondade, né? Mas ele tinha também outro objeto poderoso. Qual era? Poderoso e mágico. Era uma clava. Uma extremidade da clava matava qualquer um que se opusesse a ele. No campo de batalha, a clava, os ossos do inimigo caíam como pedras de granizo, quando Dágida a manejava com todo o seu poder. Mas na outra ponta, a clava tinha efeito contrário, podendo até mesmo ressuscitar os mortos, quando Dágida usasse a clava para o bem. Mas um dia o poderoso Dágida encontrou pela frente uma mulher igualmente poderosa. E como foi isso? Sim. E foi numa festa de Halloween, quando Dágida caminhava às margens do rio Únios e encontrou a poderosa deusa Morrigan, a deusa da guerra, que tinha poderes para mudar o resultado de qualquer batalha. E aí começou uma contenda entre o deus e a deusa, Sibila? Era o que se podia esperar, mas Dágida e Morrigan optaram por fazer amor perto do rio. E ela prometeu ajudar Dágida na batalha em que os Tuatha Dé Danann assumiram o poder na Irlanda. E assim, com a sabedoria, a divindade Dágida exercia o poder divino na Irlanda. No próximo programa, mais uma divindade, aqui pela Rádio USP. E se você perdeu algum programa, poderá ouvi-lo pelo site www.jornal.usp.br na seção Rádio Agência USP. E até a próxima. Até a próxima, sempre com o caldeirão de alimentos para todos do poderoso Dágida. Mitologia, Histórias Sagradas.
Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Os povos escandinavos primitivos usavam uma escrita constituída de caracteres chamados runas. As runas eram caracterizadas por marcas verticais e diagonais, e nos dias de hoje pareceriam mais com riscos do que com a formatação de sílabas. Numa pedra rúnica estão gravadas algumas letras do alfabeto pré-viking, de 24 caracteres. Mitologia, histórias sagradas, Odin e as runas. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito de um deus escandinavo e como ele obteve o conhecimento e a sabedoria através do domínio das runas. Sibila, fala um pouco de Odin, o deus do conhecimento. Odin era o deus dos escandinavos primitivos, e o seu grande desejo era deter todo o conhecimento existente. Ele desejava que o universo conhecido estivesse completamente no domínio do seu conhecimento. Sibila, algumas divindades ambicionavam a força, outros a beleza, a feminilidade, o desejo, a morte e assim por diante. A ambição do deus Odin era a sabedoria, correto? Talvez mais do que a sabedoria, o que Odin queria era o conhecimento, todo o conhecimento existente. E para isso ele estava disposto aos maiores sacrifícios, né? Já na antiguidade nórdica, entendia-se que o conhecimento exigia sacrifícios e seu deus Odin levou esse sacrifício às últimas consequências. E esses sacrifícios eram de ordem física mesmo. Principalmente sacrifícios físicos. Inicialmente, ele trocou um dos seus olhos por um gole de água na fonte da sabedoria. E essa troca, um tanto quanto descompensada, não poderia dar mesmo muito certo, né, Sibila? E não deu mesmo não, mas foi o início de uma busca pelo conhecimento total. Então Odin dependurou-se no tronco de uma árvore, a árvore do mundo, com o corpo perfurado por uma flecha, oferecendo seu corpo em troca do saber. Por 9 dias e 9 noites, ele ficou suspenso, sem alimento ou água, até que caiu desta árvore, segurando nas mãos as runas como segredo do conhecimento. Podemos dizer então que esse simbolismo pode trazer para o mundo de hoje o significado de que o conhecimento exige algum sacrifício, né, Sibila? Sim, com certeza. Odin, a seu modo, nos deixa essa interpretação. De posse das runas, Odin se torna o mais sábio de todos os deuses. Elas deram a ele a capacidade de fazer encantamentos que ele colocou em prática de diferentes formas. Já naquela época, era o conhecimento e sabedoria que determinavam o poder, então. Em época de paz, o deus Odin se apoiava no conhecimento das runas, dos sinais que ornaram o início da escrita para os povos nórdicos. Mas o deus nórdico também contava com o apoio indispensável de um par de corvos, denominados Hugin e Munin. Hugin era a representação do pensamento. Munin significava a memória. Mas, além do significado que lhes é atribuído, esses dois corvos também tinham uma função prática, né? Para as divindades nórdicas, a sabedoria e o conhecimento sempre vinham acompanhados de uma atividade útil na vida. Hugin e Munin, a sabedoria e o conhecimento, sobrevoavam o mundo todos os dias, vendo tudo e depois voltavam, cochichando para Odin o que haviam visto e ouvido, para que a divindade nórdica pudesse tomar as providências antes mesmo de cair no conhecimento dos demais deuses. E embora a deidade de Odin se fundamentasse na sabedoria e no conhecimento, às vezes ele também entrava no campo das batalhas. A batalha era a parte
inexorável da cultura cósmica, e disso Odin também não escapava. Nessa atividade, ele era auxiliado por 2 lobos, Geri e Frek. Eles eram os combatentes mais agressivos e tinham o poder de cegar ou ensurdecer o inimigo, bem como de tirar o fio de suas armas. Então, o poder de cegar e ensurdecer o inimigo talvez tenha o significado de que, sem ver e ouvir, ficariam limitados na capacidade de adquirir conhecimento e sabedoria. É verdade. E lamenta-se o fato de que hoje em dia o conhecimento e a sabedoria não tenham tanta projeção quanto tiveram para o deus Odin. Bom, esperando que os significados da sabedoria e do conhecimento possam ainda ser revitalizados na atualidade, vamos encerrando mais um programa aqui pela Rádio USP. E para quem gosta de mitologia e histórias sagradas e não teve a oportunidade de ouvir os nossos programas ainda, você pode acessar o site www.jornal.usp.br pela seção Rádio Agência USP. E até a próxima. Até a próxima. Mitologia, histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Os deuses da mitologia nórdica, Odin e seus filhos Thor e Loki, viviam em Asgard. É por meio destes 3 nomes que podemos conhecer boa parte de um mundo constituído por anões, mágicos, o zodíaco viking, amuletos, mágicos, animais totêmicos, bebidas sagradas, bruxarias, cosmologia, irmandade de sangue e uma série enorme de conhecimentos que se origina nas terras geladas do norte. A mitologia nórdica nunca esteve tão presente na cultura contemporânea. Das histórias em quadrinhos ao cinema, com o deus Thor e companhia, as óperas de Wagner, Nibelungos, as obras de Tolkien, com ecos em Harry Potter e Game of Thrones. Mitologia, histórias sagradas. Thor. No programa de hoje, vamos conversar a respeito de um dos deuses da mitologia nórdica, que deixou muitos elementos para as produções contemporâneas. Seu nome era Thor, o filho de Odin. Sibila, quem foi ele? De olhar penetrante, barba ruiva e com um martelo amedrontador sempre à mão, Thor era o mais forte dos deuses nórdicos. Ao cruzar os céus em seu carro produzia o trovão e espantava os gigantes que ameaçavam os outros deuses. É muito curioso que essa luta entre deuses e gigantes acontecia também na mitologia grega, e isso repete entre os distantes povos nórdicos, né? Alguns fatos se repetem em mitologias diferentes, distantes mesmo no tempo e no espaço. Isso é muito intrigante. Muitos mitos se referem a vários gigantes mortos por Thor, que usava não só o seu certeiro martelo, mas também luvas de ferro e de um cinto que duplicava a sua força. O martelo, Mjolnir, nunca errava o alvo, e após atingir o inimigo, voltava às mãos de Thor, como um bumerangue. Mas um dia ele encontrou uma criatura a quem não conseguiu vencer. É verdade, e representava o gênero feminino, uma serpente. A temível Midgard foi um inimigo que Thor não conseguiu eliminar, embora houvesse a profecia que ele haveria de matá-la na batalha final de Ragnarok. Mas, Sibila, apesar de seu temperamento feroz, o Thor era o deus mais popular entre os povos do norte da Europa, né? Sim, é verdade. Pode até parecer um contrassenso,
Mas apesar do seu notório e descomunal apetite e de seu temperamento feroz, as suas atitudes eram sempre com o objetivo de defender o povo daquela região gelada do norte europeu. E há muitos cultos em homenagem à sua honra. Há muitas pedras votivas e esculturas do seu machado na Dinamarca e na Suécia. Alguns amuletos em forma de martelo foram encontrados em vários sepulcros da região. Me parece que na poesia nórdica ele também está muito presente, né? Com certeza. Na poesia há verdadeiras descrições de diferentes templos em honra ao deus Thor. Mas em todos os templos ele aparece junto com um recipiente para colher sangue de animais sacrificados. No centro do templo, uma enorme estátua dourada do deus sentado em seu carro, puxado por 2 bodes. Em tempos como o de Dublin, Uppsala e Trondheim, as esculturas de Thor ocupavam o lugar de honra. No de Dublin, sua imagem era negra. Em Uppsala, aparecia em pé segurando o seu poderoso martelo. No templo de Trondheim, Thor aparece com adornos de ouro e prata, sentado em seu célebre carro. Muito bem. Um deus nórdico, feroz, muito forte e justo, adorado pelo seu povo. Hoje conhecemos Thor. No próximo programa, mais uma história da mitologia, sempre aqui pela Rádio USP. E para quem gosta de mitologia e histórias sagradas, você também pode acessar os nossos programas no site www.jornal.usp.br, através da seção Rádio Agência USP. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia. Histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Os mitos são as histórias dos deuses, semideuses, heróis e humanos. Ainda hoje, poucas coisas são mais fascinantes que as narrativas sobre os mitos. São histórias tão interessantes e fundamentais que não surpreende que a mitologia tenha se tornado uma rica fonte de inspiração para muitos autores de épocas posteriores. Mitologia, histórias sagradas, o universo ordenado. Um deus muito bonito, uma deusa misteriosa e sua irmã um tanto quanto promíscua. Na criação do universo faltam alguns elementos fundamentais que existem, mas não são manifestos. No programa de hoje, vamos falar desses elementos misteriosos. Sibila, quem são eles? Verônica, logo na ordenação do universo, percebia-se a falta desses elementos entre as divindades. Existia o dia, mas não se conhecia o sol. Existia a noite, mas não se sabia da lua. Havia a transmutação da noite para o dia, mas não se conhecia a aurora. Os gregos antigos acreditavam que o sol, a lua e a aurora apareceram depois do nascimento dos primeiros titãs. Mas vamos começar por aquele que trouxe luz ao mundo. Vamos falar do sol, Sibila. Olha, Verônica, acho importante reverenciar o Deus Sol, pois injustamente ele sempre foi considerado um deus menor. Mesmo sendo visto como uma deidade de menor importância, as outras divindades tinham alguma estima por ele. E de onde vinha essa estima se ele era considerado menos importante que os deuses primordiais, por exemplo? Como nós já dissemos ainda há pouco, ele não existia no início dos tempos. Havia apenas a percepção dos seus feitos. Seu nome era Hélio, o Deus Sol.
Segundo dizem, um Deus muito bonito, e sua função básica era fornecer a luz do dia à terra. E segundo a mitologia, como ele trazia a luz ao mundo? O Deus Sol sempre conduzia sua carruagem de fogo puxada por 4 corcéis, flamejantes por todo o céu, de leste a oeste do mundo conhecido até então. E a noite começava assim que ele, o Deus Hélio, cruzasse o horizonte ocidental. E depois que ele cruzasse esse horizonte, por quanto tempo duraria a noite? A noite duraria o tempo necessário para que o Deus Sol voltasse para o horizonte ocidental, em toda a sua escuridão, para que assim ele não fosse visto. Mas existe uma outra leitura desta viagem noturna do Deus Sol. Há alguns mitos posteriores que interpretam essa viagem noturna de regresso para o ocidente, para o leste, como sendo uma viagem do deus Hélio em uma enorme taça de ouro que flutuava ao longo do rio Oceano, um rio que circundava o mundo inteiro. Aí o Deus Sol voltava à noite para o Oriente e começava tudo de novo para clarear o dia. E quando a noite se fazia, era a deusa Lua que reinava linda e absoluta, né? Selene era o nome da deusa que representava a Lua, e ela era irmã de Hélio, o Deus Sol. E essa irmandade virou até um filme muito bonito chamado Irmão Sol, Irmã Lua. E a atuação de Selene, a deusa Lua, também era muito semelhante aos procedimentos do Irmão Sol. Selene, a Lua, era puxada por 2 cavalos. Ela se movimentava em uma carruagem de prata e era responsável pelo luar prateado que brilhava durante toda a noite. Mas não se sabe muita coisa de Selene, né? Além desse brilho prateado que ela trazia durante a noite. É verdade, não restou muita informação sobre ela. Os mitos afirmam que era muito bonita e era conhecida pelos seus casos amorosos. Sabe-se que Pan, deus dos pastores, tentou seduzi-la. Então até mesmo o grande Zeus ficou seduzido pela beleza da deusa Lua. Ah, ficou isso sim, Verônica. E inclusive teve uma filha com ela, que se chamava Pândia. Mas não era Zeus a sua grande paixão. Não, não era. O seu caso de amor foi com Endimião, que dizem os mitos ser extremamente bonito. A Lua viu Endimião enquanto ele dormia e ficou apaixonada por ele no mesmo instante. Foi, como dizemos hoje, amor à primeira vista. Ela desceu dos céus e teve com ele 50 filhas. Mas o belo Endimião não parecia tão fácil assim e tinha 2 desejos que ele queria em troca. Ele desejou a juventude e o sono eterno. E os 2 desejos foram concedidos por Zeus, o sono e a imortalidade. E entre o Deus Sol e a deusa Lua havia uma outra divindade, a Aurora, né? Também conhecida como Eos. Ela era a outra irmã do Deus Sol, Hélio. Eos se levantava do seu trono dourado, abria as portas do céu e anunciava a chegada do sol, do dia. Alguns mitos diziam que ela caminhava com o Deus Sol pelos céus. Outros mitos nos dão conta que ela ia na frente, anunciando a chegada do dia. Ela deu à luz a estrela da manhã e todas as outras estrelas do firmamento. Bem, creio que ficaríamos muito tempo aqui para mencionar todos os amores de filhos de Eos. Mas ainda voltaremos a eles num próximo programa. Sempre aqui pela Rádio USP. Ou, se preferirem, podem acessar a Rádio Agência USP pelo site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima, sempre com o sol, a lua e as estrelas do firmamento. Mitologia, histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia.
Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Héstia era a mais velha das divindades originais do Monte Olimpo. Ficou conhecida por sua compaixão, generosidade e virtuosismo. Era a divindade da família, do lar, protegia a casa e todos os membros da família. Para ela, a lareira era o epicentro do lar, e até hoje ainda conservamos, de uma certa forma, esse hábito de aquecer a família em torno do fogo. Mitologia, histórias sagradas, Héstia e as Virgens Vestais. No programa de hoje, vamos falar a respeito de uma divindade que era puro amor e dedicação às causas das famílias. Sibila, quem era essa bondade? Seu nome era Héstia para os gregos e Vesta para os romanos. Para ela, o lar é onde a lareira está. Não apenas pelo fogo, mas também por ser o ponto de encontro entre os componentes do grupo familiar. Os mitos raramente falam sobre Héstia. Essa relutância se deve ao fato dela raramente deixar o seu lar, de ser avessa às fofocas a seu respeito, Sibila? Sim, é verdade. Na devoção à sua casa, raramente Héstia deixava o Olimpo. Ao contrário dos seus irmãos e deuses, ela quase não saía para passear na terra. Héstia amava a paz e recusava-se a envolver em qualquer disputa, não importando quais fossem as causas e as consequências. Esse apego à paz e ao recato foi uma das razões pelas quais não se casou e nem constituiu a própria família, embora fosse a deusa da família e do lar. Mas apesar do seu recato, Héstia, ou Vesta, teve alguns pretendentes, certo? Isso com certeza havia sim. E seus principais pretendentes eram seu irmão, Poseidon, e também o seu sobrinho, Apolo. E aí houve uma desavença na própria família? Eu diria que houve mais do que isso. Houve uma desavença nos céus, no Olimpo, e uma verdadeira batalha estava por começar. Mas Héstia, ou Vesta, interveio e acabou logo com o episódio. Dispensou os dois pretendentes. Mas Poseidon e Apolo eram deuses poderosos. Como aceitaram essa desfeita, Sibila? Ela apelou para o deus dos deuses, Zeus, e pediu que ele interviesse nesse caso amoroso. Zeus autorizou que Héstia permanecesse virgem e ofereceu-lhe a sua proteção, e Héstia jurou permanecer eternamente casta. O voto de castidade de Héstia, ou Vesta, como a chamavam os romanos, foi o motivo para que se exigisse que todas as virgens vestais permanecessem castas enquanto lhe prestassem serviços. Essa pretensão virginal da deusa Héstia passou a ser respeitada por todos, né? Não foi muito fácil, não. Príamo, filho de Dionísio, por ocasião de um festival dionisíaco, tentou violentá-la durante o sono. E ele conseguiu? Quase. Mas diz o mito que pouco antes um asno zurrou muito alto e despertou a deusa, que começou a gritar e pôs Príamo para correr. A partir de então, todas as festividades em honra à Virgem Vestal passaram a incluir asnos enfeitados com flores. Héstia, ou Vesta, era uma divindade mais cultuada no ambiente familiar, por ser ela uma deusa recatada, então. É verdade. Mas apesar desse culto ao lar, um dos templos mais famosos do mundo antigo foi erguido em sua homenagem. É o Templo de Vesta, na cidade de Roma. Esse templo contava com as sacerdotisas conhecidas como as Virgens Vestais, e ali 6 sacerdotisas virgens serviam a deusa. As 6 sacerdotisas vestais eram escolhidas entre as mulheres das melhores famílias romanas e começavam o seu treinamento entre 6 e 10 anos de idade,
e eram uma parte muito significativa na cultura romana e uma grande honra para elas e para toda a família. E como elas eram treinadas para ser uma jovem vestal? As virgens vestais faziam um voto de castidade e serviam ao templo durante 30 anos. Nos primeiros 10 anos, elas ficavam em treinamento e só então estavam preparadas para servir no templo. A função primordial delas era manter o fogo vestal aceso. Os romanos acreditavam que se esse fogo apagasse, uma tragédia poderia recair sobre a cidade de Roma. Após 30 anos de serviços prestados ao templo, a sacerdotisa se tornava uma cidadã comum e poderia se casar e ter filhos normalmente. E depois de tanto tempo, elas se readaptavam à vida de cidadã comum, Sibila? Não, nem todas. A maioria delas preferia continuar no templo de Vesta. Afinal, o serviço de vestal era a única coisa na vida que elas conheciam. Mas elas tinham um importante papel no equilíbrio da cidade de Roma, né? Eu diria que elas eram o equilíbrio de Roma. Caso elas não cumprissem o dever de castidade, ou se eventualmente deixassem que o fogo sagrado se apagasse, como eu já disse, sérios problemas recairiam sobre Roma. No programa de hoje, conhecemos um pouco da deusa Héstia, como a chamavam os gregos, ou Vesta, como preferiam os romanos. Conhecemos também as sacerdotisas vestais, que cuidavam da divindade. No próximo programa, uma outra divindade, sempre aqui pela Rádio USP. Você também pode ouvir o programa pela Rádio Agência USP pelo site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia, histórias sagradas.